Bom, amigo motorista, a respeito de distância de carro, nós temos aqui uma situação bem interessante para que a gente possa comentar um pouco a respeito de direção, a respeito da distância que você deve manter aí do carro da frente, tá? Então a gente lembra, a distância segura é a distância necessária para que você, se ocorrer alguma coisa ali na frente, você tenha tempo de frear, tá? Essa distância que nós estamos aqui do carro da frente ali, você pode perceber que é uma distância segura, uma distância boa. A velocidade que nós estamos, essa distância está segura, tá? Mas ao passo que a gente aumenta a nossa velocidade, a nossa distância também ela tem que aumentar, tá, gente? Então, se você está aí, por exemplo, nós estamos aqui a 60 km por hora nesta rodovia, a rodovia aqui próxima, que é a Via Dutra, onde a velocidade permitida é 100 km por hora, a 100 km por hora, essa distância nossa, ela já tem que estar mais ou menos a essa distância aqui que nós estamos tendo do carro lá da frente, tá? É lógico, sempre vai ter carro cortando você, é um trânsito muito intenso, né? Então, é mais ou menos isso, você manter uma distância mais ou menos segura. No nosso caso aqui, aquela distância inicial que nós já estávamos seguindo aqui é a necessária, tá? Uma coisa que tem ocorrido muito, que eu percebo, que tem ocorrido muito aí em rodovias, inclusive a gente flagrou em São José dos Campos, exatamente com esse carro, uma situação bem complicada. Nós estávamos na Dutra, nós estávamos indo pegar uma pessoa exatamente ali na rodoviária do São José dos Campos, e teve uma situação que tinha muito carro na pista, Nós estávamos a mais ou menos 80 km por hora, mais ou menos o conjunto todo estava a 80 km por hora. De repente, assim, do nada, todo mundo freou, todo mundo parou e foi um engarrafamento só. Eu nunca vi isso com os meus próprios olhos, foi a primeira vez que a gente chegou a testemunhar uma situação daquela, tá? Onde é o que a gente chama de engarrafamento, tá? E o que eu posso dizer a respeito de engarrafamento? Como que eu analisei aquela situação de maneira crítica? E como que eu poderia ter evitado aquilo se ela voltasse a ocorrer? Bom, então é aquilo. Estando em avenida, é lógico, a direção defensiva ela diz, você redobra a sua atenção. Então o que significa manter a atenção? Olhar diretamente para frente, tendo a atenção total no carro da sua frente, a velocidade que ele está tendo, mantendo sempre essa distância, essa distância sua do carro da frente, uma distância segura, tá? Prestando atenção no carro do seu lado e tentando, mais ainda, vamos estar um passo à frente, tentar antecipar o que está acontecendo com o carro que está à frente do carro da sua frente. E se for possível, um pouco mais à frente, o que está ocorrendo lá na frente, tá? Então é lógico, quando tem um trânsito muito intenso, muito carro, é bom sempre você dar uma olhadinha um pouco mais à frente e tentar perceber se alguma coisa está acontecendo lá. Porque em engarrafamento, geralmente, dá para você perceber que o engarrafamento está acontecendo um pouco mais à frente. Você, lógico, vai ter tempo. No meu caso lá, eu tive que frear tão em cima, porque aconteceu assim sem imaginar, a gente não esperava, tá? Então o que eu fiz lá? Diante daquela situação do engarrafamento lá. O carro que estava na minha frente, ele freou, tá? Ele freou de maneira tão brusca. E eu não sei se o freio dele era ABS ou não era. Não deu para perceber, nem me lembro o modelo do carro. Mas ele freou tão em cima que quando eu freiei, ele até, posso dizer que ele foi um pouco esperto. Porque ele freou e acho que ele ia bater no carro que estava na frente dele. E ele virou para a direita. Nisso que ele virou para a direita, veio um outro carro que também estava freando e acabou ficando um pouco mais para cima da gente. E aí eu, para não bater nesse carro que acabou desviando, a gente também teve que desviar. Então isso às vezes acontece. Então não conte só com o freio para você não bater só no carro da frente. Se você tiver a probabilidade, por exemplo, não, aconteceu algo ali e tem um acostamento aqui, não está vendo o carro atrás, é lógico que isso vai acontecer na adrenalina, né? Mas você vai dar uma desviada para o seu lado e vai dar uma freada desviando também, entendeu? Em outras palavras, não tem como eu simular aqui porque nós estamos na rodovia. Mas seria mais ou menos isso, você frear o carro, virar o carro para que você não venha bater. É lógico que você vai virar para um lado onde não tem carro, né? No nosso caso lá, o cara virou também e a gente virou.
Então ele não bateu no carro que estava na frente dele e a gente não bateu no carro dele. Mas é lógico que lá na frente teve um carro que bateu no outro lá, eles acabaram até derrapando e acabaram batendo e inclusive o cara ficou preso lá num córrego que tinha lá na beira da Dutra lá. Então uma maneira de evitar tudo isso é sempre redobrar a atenção e dirigir também de maneira segura. Mas você vê, até a gente que estamos aí interessados nesse assunto, buscando soluções, as coisas acontecem na hora e é tão rápido que a gente acaba nem percebendo, tá? Um método muito conhecido e bem usado pelos motoristas de cálculo de distância segura é o método de 2 segundos. Você fixa o seu olhar num ponto onde o carro da frente deve passar por esse ponto. Você conta 2 segundos e após 10 segundos o seu carro deve passar. E assim você determina uma distância segura do carro da frente. Para veículos longos, você acrescenta 1 segundo para cada 3 metros desse veículo. E é lógico, o bom senso ainda é o melhor método, pois ele pode te ajudar a sempre prever de maneira intuitiva uma distância sempre segura, e é lógico, dependendo da situação. É lógico que a distância segura ela pode aumentar com o passo das condições adversas, por exemplo, chuva, cerração, etc. Outra coisa que eu também não quero, vou aproveitar esse pequeno minutinho que eu estou falando aí de engarrafamento e quero lembrar o seguinte: eu assisti muitos vídeos na internet onde eu percebi que as pessoas, é muito comum as pessoas acharem que estão totalmente seguras dentro de um carro. Tudo isso que você vê aqui é lata. Talvez você vê, nossa, eu estou totalmente protegido. Mas, gente, acredite, nós somos apenas ovos. Os ovos bem, aqueles ovos bem frágeis mesmo, dentro de uma lata de ferro, pode-se dizer assim. Ou seja, a gente não está seguro, gente. Não existe segurança nenhuma dentro de um carro. Se você fizer a coisa errada, por exemplo, se um caminhão desgovernado, você entrar na frente de um caminhão desgovernado, como esse aqui, por exemplo, não vai sobrar nada. Então a gente tem que ter essa consciência de que o carro, essa segurança, que tudo isso aqui é fantasia. Não existe segurança. A segurança está em dirigir em baixa velocidade e está também em você prever que, é lógico que existe motorista, como eu estava recentemente, eu busquei uma informação a respeito de outros motoristas, né, que infelizmente, como a gente estava dizendo, 90% dos acidentes no Brasil são falhas humanas, 6% são falhas mecânicas e 4% apenas são por causa de problemas na rodovia. Então, para você ver, 90% ainda é por falta de coisas humanas. Então, para você ver, a resolução do trânsito brasileiro, ela conseguiu prever que muitas dessas situações que causam acidente no Brasil, é possível sim a gente evitar, tomando aí as medidas preventivas, né? A gente tem alguns procedimentos, esses procedimentos, eles são chamados, esse conjunto de procedimento que o Conselho de Trânsito trouxe, inclusive esse Conselho de Trânsito, quando você faz aula para você tirar a sua carteira, você tem lá no seu curso, a direção defensiva, várias coisas que você tem que fazer, várias situações para que você possa já ter algo, uma maneira de agir antes da situação acontecer. Então eles meio que programam você antes da situação acontecer. Quando ela estiver acontecendo, você vai saber o que fazer. Porque o problema é isso. Às vezes o cara não sabe o que fazer nas situações. É o que a gente chama de imperícia, né? 3 coisas que causam acidente no Brasil. É a imprudência, a imperícia, que é o caso da pessoa que não tem habilidade. Ela não pegou ainda aquela experiência. Você já viu provavelmente amigo seu que ele fala, nossa, eu tenho medo de dirigir na Dutra, eu tenho medo de dirigir em determinada rodovia, porque na realidade a pessoa ela tá certa, ela não tem aquela experiência. Mas a realidade é que quando você estiver dirigindo em vias locais, você pode sim adquirindo a habilidade necessária para ir dirigindo em grandes rodovias. E a principal coisa, é lógico, é sempre andar dentro das regras, andar dentro do limite de velocidade. E sempre, outra coisa que a gente não pode deixar de falar, é sempre a gente estar relembrando as informações que a gente aprende nos nossos cursos, tá? Aquelas apostilas que a gente geralmente usa nos nossos cursos, a gente estuda lá na hora para tirar a nossa carteira, aí você pega a carteira lá, fica toda alegre, a apostila fica lá esquecida. Isso não pode acontecer, gente, porque a informação no cérebro, a gente esquece muito rápido as informações.
Então pode-se dizer que de 6 em 6 meses, você tem que sim pegar a sua apostila, dar uma relembrada em tudo que você aprendeu lá, para que essas informações, elas jamais possam ser esquecidas, tá bom?